se desviando inteiramente, mas ainda não se desviou, que está quase perdido por completo, mas ainda não está perdido por completo. Qual é a maneira de salvar? É o que fala no versículo 12, vamos voltar lá no versículo 12, de que jeito? É tornar a levantar as mãos cansadas. Então as mãos cansadas têm que voltar a se levantar, e os joelhos desconjuntados, os joelhos não é levantar, os joelhos é dobrar. Amém, Jesus? Então, para você salvar, meu irmão, aquilo que ainda dá tempo de salvar, não tem outro jeito, é com intercessão e com oração. Eu explicava aqui que as mãos levantadas, elas significam intercessão. E a palavra intercessão que a gente foi estudar na quarta-feira passada, eu falei para você que ela significa intervenção. A palavra intercessão, ela vem da mesma raiz, lá da mesma origem, né, da palavra intervenção ou interferência. Então, na verdade, a palavra intercessão é o mesmo que interferir. Presta atenção nisso que eu estou falando, porque isso é muito verdadeiro, a Bíblia garante, a Bíblia confirma isso em várias passagens. Ou seja, interceder é você interferir de maneira espiritual em questões terrenas. Não é que Deus vai forçar as pessoas a fazer as coisas que você quer, não. Mas pela intercessão, Deus pode interferir por alguém que talvez não está entendendo o que está acontecendo, ou está sendo interferida, ou vamos dizer assim, está sendo, qual seria a palavra certa? Estou tentando achar a melhor palavra, induzida, pronto. Alguém está sendo induzido pelo mal, mas não está nem percebendo. E você sabendo disso, e você tendo esse conhecimento, que é o que eu vou mostrar hoje, você pode interferir naquela ação do mal. Porque deixa eu falar uma coisa para você, irmão, esse mundo terreno aqui, ele é comandado pelo mundo espiritual. Não tem ninguém que está fazendo as coisas assim, simplesmente porque quer fazer. Ou está sendo interferido pelo lado bom, ou está sendo interferido pelo lado ruim. Então, se você não pratica a intercessão, que é a interferência espiritual, para o lado bom, com entendimento, com a palavra, irmão, o diabo vai interferir ali. O diabo vai induzir aquela pessoa. Aí a pessoa vai achar que está tomando a decisão porque ela pensa assim, porque ela quer desse jeito, mas é o diabo que está induzindo. Quem está entendendo, diga amém. É o diabo que está induzindo, principalmente quem está fora da presença de Deus. Precisa de intercessão, porque aquela pessoa vai ser fortemente induzida por Satanás. E muita gente não acredita nisso. Mundo espiritual é uma batalha. Lembra daquela história que a gente via lá nos desenhos animados, que do lado tinha um anjinho, do outro lado tinha um capetinho? Lembra disso aí? É a mais pura verdade. Daqui, quando você está intercedendo, tem ali o anjo de Deus que está falando ao coração daquela pessoa. Não faz, não toma essa atitude, não, segurando, a tua intercessão está segurando, eu vou mostrar para você muitas vezes, está livrando aquela pessoa da destruição. E do outro lado está o diabo ali, dizendo, faz mesmo, faça, acaba com tudo, toma essa decisão, fala isso, faz aquilo outro. Então na intercessão a gente consegue interferir na vida da nossa família, nos acontecimentos terrenos aqui, e a maior prova disso que nós vimos aqui foi Êxodo 17, lembra de Êxodo 17, quando a Bíblia mostra Moisés, no meio de uma batalha, ao invés dele pegar a espada e ir junto com Josué, o que ele faz? Quem lembra? Ele sobe o monte, lá no cume do outeiro, lá de cima ele levanta as mãos. Olha aí a interferência espiritual nas coisas terrenas. Quando ele levanta as mãos, o que acontece? Josué e o povo de Israel começam a ter vantagem, quando ele está com as mãos levantadas, intercedendo. Quando as mãos se cansam e ele abaixa, quem começa a ter vantagem? É o inimigo. No caso ali eram os amalequitas. Começa a ter vantagem. Olha o que eu falei para o seu o anjinho, o capetinha, né? É o que acontece no mundo espiritual. E as pessoas parecem que esqueceram disso. Irmão, era para ter muito mais gente. Claro que nós tivemos muita gente na parte da manhã hoje. Muita gente, o pessoal que vem da noite veio hoje às 9. Já estava aqui conosco. Depois teve culto às 2 também. Mas era para nós ter muito mais pessoas aqui hoje orando. Porque talvez está vendo a situação da sua família, que talvez está quase para se perder. Está quase para se perder inteiramente e não está fazendo nada. Ou está de braços cruzados dizendo assim, o que eu posso fazer? Pode fazer muito através da intercessão.
Amém, Jesus? Interceder, interferir. Então você tem que usar esse poder, é responsabilidade minha e sua, usar essa autoridade que o Senhor nos deu. E Deus quer que a gente seja intercessor da nossa família. Nós podemos mudar muita coisa através da intercessão. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos ver mais fundo aí a respeito da intercessão? Vamos lá para 1 Timóteo então, onde eu pedi para que você abrisse sua Bíblia, no capítulo 2, no verso 11. Esse culto está sendo gravado, depois você pode assistir de novo, pode compartilhar com mais pessoas, porque nós precisamos entender melhor a questão da intercessão. Nós podemos ter mais vitórias através da intercessão. Quem crê, diga glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, verso 11. Aliás, é verso 1, tá? 1 Timóteo 2, 1. Quem achou aí, diga amém. E diz assim, ó, 1 Timóteo 2, 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam o quê? Deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então isso aqui é como se Paulo estivesse aconselhando, mas não é aquele conselho assim, ó, se quiser você faz, se você não quiser você não faz. Não, é um conselho assim, ó, você tem que fazer. É como se Paulo estivesse dizendo isso para Timóteo hoje, o Espírito Santo falando para nós. Estou te admoestando que antes de tudo se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça. São 4 tipos de oração. Eu vou explicar por cima, mais ou menos, cada uma delas, mas eu vou focar na intercessão hoje aqui com você, que eu quero falar sobre intercessão. Então presta atenção nesse detalhe, no comecinho fala assim, ó, admoesto-te, pois, que antes de tudo. Isso aqui é um problema, a gente não consegue seguir essa ordem. Geralmente a oração a gente deixa fazer depois de tudo. Geralmente a gente escuta as pessoas falar assim, ah pastor, já briguei, já xinguei, já bati, agora só oração. Mas não deveria ter feito antes de bater, brigar, xingar, deveria ter feito o quê? Orado, porque ali está falando antes de tudo. Então não sei qual é o problema que você tem aí hoje. Todo mundo que está aqui tem um problema, você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque você está com uma luta, uma batalha, você quer ter uma vitória. Então qualquer coisa que você possa pensar, antes de qualquer solução que você possa pensar, Deus está mandando isso aqui, ó. Antes de tudo, faça orações, deprecações, intercessões e ações de graça. Por quê? Depois que eu fiz isso, pastor, aí eu posso fazer outra coisa? Eu vou falar uma coisa para você. Depois que você fizer isso aqui, você não vai precisar fazer mais nada. Porque a oração, a intercessão, a ação de graça já vai resolver. Diga glória a Deus. O problema é que a gente deixa isso para depois. A oração a gente deixa para depois que a gente já brigou, depois que a gente já falou, depois que a gente já foi lá e bateu, e xingou, e jogou tudo pro alto. Ah, pastor, olha, agora só oração. Mas deveria ter sido antes. Antes de qualquer outra solução que você possa pensar, é como se Deus estivesse dizendo para nós, antes de tudo que você possa pensar em fazer, começa orando. Amém, Jesus? Ore. Como é que são essas orações? Deixa eu explicar para você rapidinho elas aqui, do jeito que o Espírito Santo falou comigo, e eu fui estudar também para entender melhor. A palavra deprecações ali, que é o primeiro tipo de oração que aparece, deixa eu explicar para você que tipo seria de oração seria a deprecação. A deprecação, ela é um termo jurídico, então eu vou ter cuidado aqui, porque eu sou leigo. Vou explicar mais ou menos da maneira como eu entendi, tá? Existe lá no meio jurídico vamos dizer assim, uma expressão que se chama carta precatória, né? Pelo que eu entendi, se alguém quiser me corrigir, fica à vontade, como eu disse, eu sou leigo. Seria uma petição de um juiz a outro juiz. Olha que coisa forte isso. É como se um juiz, ali dentro da sua, como que eu posso dizer, dentro da sua instância, ele já tivesse feito tudo o que podia fazer, e ele estivesse encaminhando a um juiz de uma instância superior, para que desse andamento no processo. Está entendendo, sim ou não? Para fazer o que fosse necessário para dar andamento no processo. Vamos trazer para a nossa situação. Pastor, o que tem a ver esse negócio de juiz, pedir para outro juiz? Porque é assim que funciona. Vamos trazer para nós, a nossa instância terrena
é essa, né? Nós fazemos as coisas e podemos resolver com a força do braço, com as coisas naturais. Só que chega um momento, meu irmão, que tem coisa que você não vai poder resolver. Tem coisa, fala assim comigo aqui, foge da minha instância. Você é uma autoridade na sua casa. Então você é um juiz que pode fazer uma deprecação, uma carta precatória, ou seja, é falar com o juiz de uma instância superior. É o juiz dos juízes, diga glória a Deus. Então a deprecação é uma oração de invocação. É como se você estivesse invocando a Deus para entrar numa situação que você não consegue resolver. É você invocando a Deus para entrar, colocando a mão onde a sua mão não alcança. Aonde você não pode fazer, é aquilo que foge da sua instância, que foge do seu alcance. Se você está vivendo uma situação assim hoje, presta atenção, pastor, exatamente a minha situação. Foge da minha instância, foge da minha capacidade, é uma coisa que está além do que eu posso fazer. Então você tem que fazer uma deprecação. É um tipo de oração onde você invoca a Deus falando com Ele: Senhor, eu estou apelando para uma instância superior, porque eu não posso resolver esse problema, está fora da minha capacidade. Quem está entendendo, diga amém. Então o primeiro tipo de oração que você deve e pode e deve fazer é chamar a Deus para uma coisa que você não consegue. Segundo que fala é a oração propriamente dita. O que é oração? É o nosso hábito de falar com Deus diário. A oração é o que você faz por você. Presta atenção. É ali que você, na oração, como diz lá em Mateus 6,6, tu, quando orares, fecha a porta do teu aposento e ora o teu Pai em secreto. É ali que você coloca diante de Deus suas preocupações, sua ansiedade, o peso que você está carregando. É uma oração por você, para te alimentar, para te aliviar. É muito importante essa oração também. E essa oração é para você, é pessoal e é necessária. Vamos ver aqui a ação de graça, que eu vou pular a intercessão, que eu vou voltar nela já já. Não vamos falar mais dela. E a ação de graças, pastor? É agradecimento. São palavras e atitudes, não só palavras, viu? Ações não são palavras. Então, ações de graça são palavras e atitudes de agradecimento, com certeza de vitória. Eu já expliquei aqui que a fé, ela agradece antes de ver. Amém, Jesus? Então, no momento que você orou, com aquela certeza no seu coração, já começa a agradecer. Ah, mas não aconteceu nada ainda, mas você já tem que começar a render a Deus ação de graças. Jesus, obrigado. Pela fé eu já agradeço, porque eu creio que o Senhor já deu uma resposta. Obrigado, que eu tenho certeza que o Senhor já operou. Isso é ações de graças. Quem entendeu, diga amém. Agora nós vamos falar mais da intercessão. Vamos vir aqui, rapidinho, em Provérbios capítulo 31, verso 8, que eu vou mostrar para você o que é intercessão. Essa oração de intercessão é muito forte, principalmente no que se diz respeito à família. E cada quarta-feira aqui, se Deus permitir, nós vamos estudar mais profundo a intercessão. Enquanto nós tivermos esse propósito aqui, eu quero aprofundar mais com você nesse assunto. Como é importante a intercessão? Provérbios, capítulo 31, versículo 8. Provérbios 31, 8, em nome de Jesus. Eu vou ler em duas versões. Primeiro eu vou ler na Bíblia corrigida, que é a que a maioria usa aí, né? E depois nós vamos ler na Bíblia viva, que é muito forte esse versículo na Bíblia viva também. Quem achou aí, diga amém. Provérbios, capítulo 31. Quem precisar de ajuda, é só levantar sua mão. Os irmãos te ajudam a encontrar. Capítulo 31, verso 8. Em nome de Jesus. Provérbios 31, 8. Todos encontraram? Então vamos lá, diz assim, ó: abre a tua boca em favor de quem? Do mudo, e pelo direito de todos os que se acham em desolação. O que é abrir a boca em favor do mudo? Deus está mandando você fazer alguma coisa por alguém que não consegue fazer aquilo. O mudo, qual é a dificuldade dele? Qual é a deficiência do mudo? Ele não sabe falar. Por isso que Deus está falando assim, olha, abre a sua boca, ou seja, tome o lugar daquele que não pode fazer.
Eu até coloquei aqui que a intercessão, ela é você interceder por alguém junto a Deus, pleitear a causa de uma pessoa, é você lutar a batalha de alguém como se fosse sua. Olha que coisa, isso é intercessão. É você abrir a boca em favor de alguém que não pode falar. Mas vamos trazer isso para o mundo espiritual. Talvez teu marido fala, tua esposa fala, teu filho não é mudo. Não é mudo naturalmente falando, fala muito bem. Mas espiritualmente falando, ele é mudo. Por que ele é mudo, pastor? Você já ouviu falar que muitas vezes quem é surdo também é mudo? Porque a pessoa, você sabe que o ser humano, ele só sabe falar, daí vem até... eu estava vendo aí a questão da criação. Dizem que o homem veio do macaco e tudo mais, só que já foi provado que o homem só sabe falar por repetição, porque ele aprendeu ouvindo. Olha que coisa tremenda. Como é que Adão aprendeu a falar? Porque ele ouvia. O ser humano só aprende. Se você pegar um bebezinho que ainda não fala, ele pode ser brasileiro, leve ele lá para os Estados Unidos para você ver. Daqui a um ano ele está falando inglês. Porque ele vai ouvir quem está falando e ele vai aprender. Pega um bebezinho, ele pode ter nascido aqui, leva ele para a Rússia. Mas o russo é muito difícil aprender. Leva um bebê lá para você ver. Dentro de um ano ele vai estar falando russo. É assim ou não é? É. Porque o que ele ouve, como ele entende, ele fala. E por que tem gente que é muda nesse sentido no mundo espiritual? Porque essa pessoa não tem entendimento. Ela vai falar o quê? No mundo espiritual ela não sabe orar. Lá no mundo espiritual, ela não consegue ter autoridade para falar, entendimento para poder falar. Então essa pessoa no mundo espiritual é muda. Então você que tem um entendimento, você tem que abrir a boca em favor daquele que não tem. Que talvez tem pessoas na sua casa, na sua família, irmãos, tem lá gente que talvez está sofrendo, está padecendo, mas até agora não orou, porque não sabe orar. É aquela pessoa que até agora está numa situação que ela não consegue perceber, mas você consegue. Está numa situação que precisa abrir a boca, mas aquela pessoa não consegue fazer isso. E você que tem entendimento, vai deixar essa pessoa sofrer? Vai deixar essa pessoa padecer? Estou falando de gente, irmão, que como que eu posso dizer, deficiente no mundo espiritual, porque a mudez é uma deficiência, sim ou não? Tem gente que é deficiente. E eu que tenho entendimento, vou deixar essa pessoa sofrer? Imagina alguém que está com a mão lá, um exemplo, está com a mão lá no fogo, está lá sofrendo, mas ela não pode falar. Imagina você numa situação assim. Ela está lá sofrendo, queimando a mão, mas não consegue expressar do jeito que precisa, porque no mundo espiritual tem a linguagem certa, para que você seja atendido. Ela não consegue expressar para ser entendida. Ela fala, está sofrendo. E você está lá, você sabe da necessidade e você pode traduzir. Olha isso que eu vou falar para você, interceder é traduzir. E você pode traduzir diante de Deus, porque você conhece e pode ajudar a livrar aquela pessoa daquele sofrimento. E muitas vezes você não faz. Fala misericórdia. Imagina só, vamos tentar dar um exemplo melhor aqui. Eu falo, mas eu falo português. Se você me levar lá para a Rússia, eu sou mudo. Eu vou falar, mas o senhor vai falar, pastor, mas alguém vai me entender? Se não tiver um russo de bom coração, que entende aquele idioma, que sabe do que eu estou passando, para poder traduzir lá para mim, eu vou sofrer. Eu vou estar com fome, mas eu não vou saber pedir comida, está entendendo, sim ou não? Eu vou precisar de um táxi, mas eu não vou saber pedir. Eu dependo de alguém, fala comigo, para interceder. Olha o que é a intercessão. Olha o entendimento que o Espírito Santo está nos dando. E tem gente, meu irmão, na sua família que é assim. A pessoa não tem um entendimento para falar, para se expressar, para orar no mundo espiritual, para resolver aquela situação, para sair. A pessoa quer sair daquela situação, mas ela não tem força, ela não tem entendimento suficiente. A pessoa quer sair da situação que está sofrendo. Ou você acha que o teu filho que está lá nas drogas, teu marido está lá bebendo, você acha que aquela pessoa não está sofrendo, está na mão do diabo, não está sofrendo? Eu acho que está, meu irmão. Só que ele é mudo.
Ele não sabe o quê? Falar, se expressar. Deus nos chama para fazer isso, para pegar e falar: Senhor, está aqui. Ele não sabe falar, mas eu vou falar por ele. Senhor, está aqui. Olha, essa pessoa, ela é dura de coração. Ela faz o que está fazendo, mas ela está precisando de ajuda. Ela está fazendo todo mundo sofrer, mas é porque ela não sabe clamar, não sabe pedir o que ela precisa. E às vezes nem a pessoa sabe o que necessita e como necessita. Mas eu sei, Senhor, eu sei. Eu não vou ficar calado. Eu vou interceder. Faz isso, Senhor, faz aquilo na vida dele, faz aquilo na vida dela. A tua palavra diz isso. Eu sei que o Senhor quer isso para ele, para ela. Eu sei que o Senhor pode fazer isso e isso na vida dele, na vida dela. E a sua intercessão, irmão, vai fazendo com que aquela pessoa que é muda consiga ter ajuda no mundo espiritual. Diga glória a Deus. Você quer ver como isso fica forte agora na Bíblia viva? Põe para mim, presta atenção. Não sei se você tem essa Bíblia, mas vou te falar, essa Bíblia aqui é uma Bíblia de estudo. Se você quiser anotar esse versículo aí nessa tradução, é muito forte. Olha só: use as palavras para ajudar outras pessoas. Deus está mandando usar o quê? Qual palavra? Fala comigo: as palavras que eu sei, as palavras que eu conheço. Ah, mas eu conheço tão pouco. Ô, meu irmão, já ouviu aquela frase que para quem está no escuro, um fósforo é uma grande luz? Para quem não sabe falar nada de inglês, você que sabe falar meia dúzia de palavras, você já consegue ajudar, sim ou não? Imagina que você chega lá nos Estados Unidos e você não sabe falar nada. Tem outro que fala assim: eu não sei muita coisa, mas eu sei falar, pedir comida. Já ajuda ou não ajuda? Como é que pede comida em inglês aí? Me ajuda. Have fome. Alguma coisa que ele sabe, é um pouquinho, mas já ajuda, sim ou não? Pastor, estou começando agora, eu sei uma coisinha ou outra, meu irmão, você já pode ajudar muito. Use as palavras para ajudar, as palavras que você sabe, que você está aprendendo. Diga glória a Deus, porque um pouquinho que você já sabe já ajuda muito. Por isso que tem que vir para aprender, para você ficar bom nesse idioma para interceder. Diga glória a Deus. Você ficar bom na palavra para você poder interceder. Então presta atenção nisso, olha como é forte. Use as palavras para ajudar outras pessoas, especialmente os que são fracos e pobres e que não podem cuidar de si mesmo. É forte ou não é forte? Especialmente os que são fracos e pobres. Fracos no quê? No mundo espiritual. Fracos espiritualmente falando. É gente que está sofrendo na bebida, mas que não sabe como sair da situação. É gente que está sofrendo da depressão, mas não sabe nem como clamar. É gente que está sofrendo lá com o coração magoado, está sendo um coração fechado, mas a pessoa não quer ficar daquele jeito, mas ela não sabe como viver de outro jeito. Ela não sabe como expressar. Então é uma pessoa pobre, fraca e não pode cuidar de si mesmo. Precisa de ajuda, precisa de um intercessor. Por isso que o Espírito Santo, quem sabe a gente pode ver até nos próximos cultos aí, uma das funções do Espírito Santo aqui na terra, para os cristãos, é intercessor. Ele intercede por nós. Você sabe o que o Espírito Santo faz? Fala assim comigo: ele traduz. É o que eu estou falando. A Bíblia fala que ele pega aquilo que a gente não consegue falar e traduz para o Pai, com gemidos inexprimíveis. Coisa que a gente não sabe. Você sabe que nem inexprimível é que não tem como expressar. Oh, meu irmão, que coisa tremenda é isso. Se a gente tem alguém que faz por nós, nós precisamos fazer também pelos outros. Fala para o irmão do seu lado: você tem o Espírito Santo para fazer por você, como seu intercessor. Agora faz você pelo outro também, meu irmão. Amém, Jesus? Eu tenho o Espírito Santo, que tem coisas que nem eu. Ah, pastor, o senhor já tem bastante conhecimento da palavra. Ih, meu irmão, estou começando agora. Tem coisas que eu confesso para você que eu não sei como falar. Tem que ter o Espírito Santo para poder interceder. Amém, Jesus? Glória a Deus pelo Espírito Santo. Mas um pouco que eu sei, eu já posso ajudar muita gente. Eu já posso ajudar muitos. Pelo menos eu sei pedir comida. Comida eu sei pedir. Amém? Eu sei falar como é que pede lá se fosse lá nos Estados Unidos, né? Pedir um táxi.
pedir comida, onde é que fica o banheiro? Irmão, alguma coisinha que você sabe, eu estou brincando assim para você entender, mas está dando para entender o que o pastor está explicando, sim ou não? Está dando ou não está? É alguma coisinha que você já sabe, você já pode ajudar muitos que são fracos e pobres e não podem cuidar de si mesmos. Ah, mas a pessoa tem muita condição, às vezes tem financeira, mas espiritualmente é um pobre, coitado. Espiritualmente é fraco. Está lá com muito dinheiro, mas sofrendo uma depressão, afundado, sem vontade de viver. Com todo o dinheiro que tem, que não sabe pedir. Precisa de alguém para interceder. Às vezes diz que não quer, mais quer, que não sabe falar. Ah, pastor, não vou orar mais não, porque eu vou falar de Jesus para aquela pessoa, ela não aceita. Deixa eu explicar uma coisa para você. Olha que bonito isso, eu estava falando isso no primeiro culto. Você sabe o que é pregar? Pregar, fala comigo assim, ó, é falar de Jesus para as pessoas. Só que vai ter momentos que a pessoa não vai aceitar. Ela vai ser surda, por isso que ela é muda. Que ela não consegue ouvir. Entra por aqui e sai por aqui. Então o que você tem que fazer com quem você não consegue pregar? Pregar é falar de Jesus para as pessoas. Você tem que interceder. Porque às vezes você vai querer falar de Jesus para a pessoa, ela não vai aceitar. Mas ela não pode impedir você de falar da pessoa para quem? Para Jesus. O que é isso? Interceder. Exatamente. Diga glória a Deus. Tem hora que não vai adiantar pregar. Porque pregar é falar de Jesus para a pessoa e a pessoa não vai querer ouvir. Está entendendo? Sim ou não? E olha, eu vou te falar, principalmente, aqueles que você não consegue pregar, comece a interceder. Porque ela não vai poder impedir você de falar dela para Jesus. Se você não consegue falar de Jesus para a pessoa, fala da pessoa para Jesus. Todo dia. Fala da pessoa para Jesus. Daqui a pouco vai mudar a situação. Fala comigo assim, o que você não consegue com pregação, você consegue com intercessão. Tem gente, irmão, que vai ser salvo por insistência e intercessão de muita gente. A pessoa nunca aceitou, nunca quis ouvir, mas tem gente intercedendo há anos intercedendo, sem arredar o pé. Aquela pessoa vai ser salva. Eu estava ouvindo um testemunho agora há pouco, enquanto eu preparava, revi aqui a mensagem, um pastor contando, não vou lembrar agora o nome do pregador. E ele já é falecido, mas é uma das referências assim, de intercessão e oração. Quando depois que ele faleceu, acharam uma agenda dele lá, com mais de 50 mil orações respondidas. Olha que coisa, eu falei, Jesus, eu estou fraco demais. 50 mil orações respondidas ele tinha anotado na agenda. Presta atenção. E as orações que ele mais fazia era do quê? De intercessão. E um dos diários dele de oração, ele escreveu o seguinte, que ele estava orando por um amigo há 63 anos e 8 meses. Pela conversão daquele amigo. Você sabe o que é isso? E ele fala assim, eu não sei quando, não sei como, mas ele vai se converter. Porque já tem 63 anos e 8 meses. E que intercedo pela conversão dele. E não vai ter como ele escapar. Vai ser mais uma oração respondida. Diga glória a Deus. É isso, irmão. É tão bom quando você fala de Jesus para a pessoa, ela aceita. Mas às vezes quando a gente quer falar de Jesus para a pessoa rejeita e fala, não quero mais saber também não. Pastor, aí aí meu marido, foi falar de Jesus, não quis saber. Agora, problema dele, lavo minhas mãos. Faz isso não. Quem disse que você pode fazer isso? Não, eu posso, eu fui falar, não aceitou, então não quero nem saber. Se não resolveu a pregação, o que tem? Tem intercessão. Se for falar de Jesus para a pessoa não aceitou, então começa a falar da pessoa para Jesus. Amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora vem a parte mais forte, o versículo 9. Presta atenção, 9. Nessa mesma tradução. Use a sua o quê? Isso aqui é muito forte. Use a sua autoridade para fazer justiça e ajudar os pobres e quem? E necessitados. O que é usar a sua autoridade? Irmão, você, com entendimento, sabe a autoridade que você tem. E você pode usar. Você sabe o que é isso? É você, na intercessão, assumir a batalha da pessoa.
Porque a pessoa que não tem entendimento também não tem autoridade. O demônio não vai ouvir ela. Ela não vai expulsar o demônio da vida dela, não vai poder expulsar o mal da vida dela. Mas você pode. Meu irmão, quantas vezes eu já fiz isso? Até por pessoas da minha casa. Escuta só, olha aqui para o pastor. Ô demônio, aquela pessoa não pode mandar ela embora. Não pode mandar você embora. Aquela pessoa não tem entendimento ou não tem autoridade por causa da vida que está. Está numa vida de pecado, está numa vida de erro. Ela não pode mandar você embora. Mas eu estou entrando agora nessa batalha. O seu negócio não é com ela, o seu negócio agora é comigo. Posso fazer isso, pastor? Deve. Você tem que entender a autoridade que você tem. O demônio, o negócio é o seguinte: agora não é com meu filho, agora é comigo. Ele não pode te mandar embora, mas eu posso. Porque eu tenho entendimento, autoridade. Não é que eu sou mais, cuidado desse negócio. Sou mais que ele, mais que ela. Não. Porque o teu entendimento é um pouco maior. E se você conhece, e se você está com a sua vida diante de Deus, você pode usar a autoridade que Deus te deu. Isso aqui para mim é tremendo. Ó. Use a sua autoridade para fazer justiça. Eu já expliquei aqui, alguns meses atrás, falamos muito sobre justiça. E justiça, biblicamente falando, é a palavra de Deus o quê? Se cumprir, lembra disso? É o cumprimento da palavra. Então usa a sua autoridade para fazer a palavra de Deus se cumprir. É mais ou menos assim, ó demônio, em nome de Jesus eu estou entrando nessa batalha agora. Meu filho não pode contra você, ele não sabe te expulsar, mas eu sei. Meu marido não sabe que é você que está por trás disso aí, mas eu sei. Então em nome de Jesus, está escrito, justiça é cumprimento da palavra. Está escrito. E essa palavra tem que se cumprir agora. Pode sair. Está entendendo o que é intercessão? Sim ou não? É você assumir a batalha da pessoa que não sabe se defender. É você entrar na guerra pela pessoa que não sabe se defender. E eu posso, pastor, não só pode, como deve, irmão. Nós precisamos assumir essa posição. A igreja talvez regrediu na intercessão, por isso que muita coisa está acontecendo. Que não deveria de estar acontecendo, porque a gente regrediu na intercessão. Nós não estamos usando esse poder que Deus nos deu de interferir, de chegar lá e falar, demônio, agora não vai ser mais com meu marido, não, agora vai ser comigo, porque aqui nessa casa eu sou autoridade espiritual. Pastor, mas eu posso? Deve fazer isso. Seu marido não tem entendimento, se a senhora tem que fazer. O senhor tem, a tua esposa não tem, então o senhor assume esse papel lá na sua casa. Levanta a voz lá na madrugada e fala o negócio seguinte, demônio. Aqui em casa agora vai ser comigo, eu vou interceder, eu vou usar a autoridade e entendimento que Deus me deu em nome de Jesus. Você vai sair da minha casa. Está entendendo sim ou não? Se você deixar pela pessoa que não tem essa autoridade, ela vai sofrer, ela é pobre e necessitada. Mas se você tem o entendimento, se você tem o conhecimento, você pode, meu irmão, interceder. Diga glória a Deus. Já viu como é que o advogado faz? Quando ele assume a causa de uma pessoa, e a pessoa não tem entendimento para se defender, para que ela não se prejudique, sabe o que o advogado fala? Qualquer coisa fala para falar com quem? Comigo. Qual que é a orientação? Não responda nada. O que você tem que dizer? Fala com o meu advogado. É assim ou não é? Fala com o meu advogado lá. Conversa lá com o advogado. É a mesma coisa quando você tem entendimento. Por quê? Porque o advogado tem entendimento da lei. Ele sabe como é que usa a lei para defender. É a mesma coisa você dentro da sua casa. Você está aqui buscando, o negócio é o seguinte, demônio, você não vai falar com meu filho, com a minha filha, não. Você vai ter que obedecer a mim. Porque eu chego aqui na autoridade do nome de Jesus, dentro da minha casa, dentro da minha família. Diga glória a Deus. Aqui dentro dessa empresa, em nome de Jesus, eu vou me levantar aqui, você vai ter que obedecer a minha voz. Você vai ter que ouvir e obedecer à autoridade que eu entendo que eu tenho em nome de Jesus. E você vai mandar esse mal sair, ele vai ter que sair. Eu estou assumindo essa batalha. Eu já fiz isso, falo para você, eu já fiz isso. Demônio, o negócio é o seguinte, eu estou entrando nessa batalha agora. E o negócio não é mais com a pessoa, não, agora é comigo, Satanás. Em nome de Jesus, todo dia eu vou entrar nessa batalha, eu vou orar por essa pessoa. E agora eu é que vou contra você. Eu cheguei a falar assim, para alcançar ela, você vai ter que passar por cima de mim. Eu cheguei a falar assim. Falei, agora eu contigo, Satanás. Ali eu senti mesmo a autoridade de Deus.
Porque o demônio gosta de aproveitar de quem é pobre, o quê? Necessitado, porque não tem entendimento. Mas eu quero ver aqui, Satanás, você vir contra mim. Você vem contra mim com espada, com lança, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E tomar a frente da batalha mesmo, irmão. E tomar mesmo, falar não. O negócio é o seguinte, eu estou assumindo essa batalha aqui dentro da minha casa agora. Chega, em nome de Jesus, solta a vida dele, solta a vida dela. E meu irmão, o resultado veio. Então vamos para você, o resultado veio. Fiz uma oração séria mesmo assim uma vez diante de Deus. Falei, Satanás, o negócio é comigo agora. Eu estou entrando nessa batalha aí. Eu tenho essa autoridade. É sangue do meu sangue. A Bíblia diz que eu tenho que cuidar dos meus. Então eu não aceito. Em nome de Jesus. Estou tomando essa batalha para mim agora. Isso é intercessão. É você usar a autoridade em favor de pessoas. É você clamar. Ah, pastor, vou carregar o problema da pessoa sobre mim. Não, não é isso. Quem tem que carregar é Jesus. Ele diz para você lançar sobre ele todo o fardo. Amém, Jesus? Mas você vai ser, como eu expliquei, uma espécie de tradutor. Por isso que a Bíblia fala na Bíblia corrigida, abrir a sua boca em favor de quem? Do mudo. Daquele que agora, pela atual condição que está, não sabe orar, não consegue orar. Aquela pessoa que no momento, na atual condição que se encontra, não consegue levantar a voz, não consegue buscar a Deus. Abra a tua boca, meu irmão, para você ver. Intercede por essa pessoa. Usa, olha lá que tremendo, usa a sua autoridade para fazer justiça. Fala, Satanás, se ela não ora, eu vou orar. Ela não pode orar, ela não tem força, ele não tem força, mas eu vou entrar nessa batalha agora em nome de Jesus. Você vai ver o resultado, diga glória a Deus. Começa a fazer isso a partir de hoje. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso lá na cadeia, a igreja tomou uma decisão. Tiago tinha morrido. E a igreja percebeu que tinha que fazer alguma coisa. O que a igreja fez? A Bíblia diz que a igreja se reuniu e fazia contínua oração a Deus por Pedro. Se essa oração por Pedro, que orar por outra pessoa é intercessão, se essa intercessão não tivesse tido nada a ver com a providência que Deus tomou, por que Deus deixou escrito? Que a igreja estava orando continuamente por Pedro. É claro que teve. A Bíblia diz que a igreja começou a orar, assumiu aquela oração pela vida de Pedro, porque eu não sei o que estava acontecendo com Pedro naquele momento, se era excesso de confiança ou se era desânimo total. A Bíblia diz que Pedro nem orar estava orando, a Bíblia diz que ele estava dormindo. Leia lá que você vai ver. Pedro dormia entre os soldados, ele perdeu a força de orar. Imagino que nem tinha mais força, porque alguém que está para saber que vai morrer no outro dia, ou ela ora com toda a sua força, ou ela se entrega. E a igreja estava lá orando, sem parar. A Bíblia diz que Deus tomou uma providência, Deus enviou um anjo, a igreja interferiu de maneira espiritual naquela situação. A igreja não foi lá na frente da cadeia levantar placa. Solta Pedro! Não, você não interfere nas coisas terrenas de maneira terrena. Se você conhece a intercessão, interfere nas coisas terrenas de maneira espiritual. A igreja se levantou em oração, Deus mandou um anjo lá, diga glória a Deus. Tirou Pedro de dentro daquela prisão, no meio de 16 soldados e ninguém viu nada. E quando pensa que não, Pedro estava lá no lugar da oração. Aí sim Pedro começou a orar junto. Aí Pedro foi lá orar. Mas antes ele não conseguiu orar, ele precisou de intercessão. Eu preciso, você precisa. Eu sempre falo, ore pelo seu pastor, irmão. O pastor também precisa de intercessão. Onde você estiver lá, lembra de mim em nome de Jesus. Quem ora pelo pastor, deixa eu ver. Deus está vendo, hein? Vou mandar o anjo te acordar de madrugada. Por quê? Porque, irmão, todo mundo precisa de intercessão. Todos nós precisamos. Vai ter momentos que o que vai te sustentar é intercessão. Então não deixe de interceder. Enquanto você intercede por outros, tem outros intercedendo por você. Diga glória a Deus. E é uma corrente e você vai se fortalecendo no Senhor. Diga glória a Deus. Eu preparei mais coisa para falar, mas eu acho que o Espírito Santo tinha que falar, já falou, que não vou acrescentar mais nada. Deixa para quarta-feira que vem, se assim Deus permitir. A gente vai continuar falando desse assunto. Amém? O que eu quero fazer agora é colocar em prática o que a gente aprendeu. Vamos ficar de pé?